Boa noite, Igreja Zelo! Let's go! E a Andressa tocou num assunto muito... É uma coisa que é muito fácil a gente chegar aqui quando está tudo indo bem, quando as coisas estão bem, quando Jesus está fazendo tudo que a gente precisa que Ele faz, porque na nossa mente a gente fica assim... Ai, Jesus, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça isso, eu preciso que aconteça isso, eu preciso que aconteça aquilo. E quando isso tudo está acontecendo, é muito fácil a gente levantar a nossa mão, adorar ao Senhor. Mas e quando os nossos dias ficam cheios? Porque dia cheio eu tenho bastante. A gente tem 3 filhos, a gente tem uma companhia de mortgage, e agora com a Igreja Zelo. Tem dia que eu chego pro Bruno e falo assim, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer mais uma reunião? Porque toda hora aparece uma reunião, de manhã eu até falei com a Gabi, outro dia eu falei assim, vamos começar a fazer 7h30 da manhã, porque é o único horário que tem. E quando isso começa a acontecer? Será que a gente tá buscando ao Senhor do mesmo jeito que a gente busca Ele quando tá tudo indo bem? Ou será que a gente fala assim, amanhã eu vou, Senhor. Amanhã eu vou orar, aqueles 10 minutinhos. Amanhã eu vou ler a palavra. Ou talvez você chegou aqui nessa noite com o seu coração assim, quebrado, com o seu coração sangrando, porque você perdeu alguém, ou você está passando por um divórcio, ou você está... Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez a Andressa falou assim, vamos pegar alguma coisa aí dentro desse coração e vamos levantar a nossa mão e agradecer. E você falou assim, eu não tenho nada, Senhor. O Senhor sabe como que está o meu coração. E quando nós damos tudo ao Senhor, tudo que a gente tem, e mesmo assim, nós somos julgados pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelas pessoas mais próximas. E nessa noite eu quero te dizer que não importa o seu schedule cheio, não importa quantos filhos você tem, porque aqui a gente tem filho, gente. Eu falo que só a nossa liderança, a gente já enche o kids da Zelo. Não importa se você trabalha, se você tem que ir para a escola, o que está acontecendo na sua vida. Eu quero te encorajar para você correr para os pés de Jesus. Porque não importa o que está acontecendo na nossa vida, se a gente está nos pés de Jesus, é o lugar aonde a gente tem que estar. E eu quero falar de uma mulher que, independentemente das circunstâncias, a posição dela perante tudo o que estava acontecendo na vida dela, ela estava aos pés de Jesus. E Maria aparece na Bíblia 3 vezes. E as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela estava aos pés de Jesus. E o primeiro lugar, que nós vamos ler é Lucas 10, 39. Que eu vou ler um versículo e depois eu vou conversar um pouquinho sobre. Lucas 10, 39, fala, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Gente, agora vamos imaginar, Jesus vai ir para a sua casa. O que você faria? Eu vou ser bem honesta, eu seria bem Marta. Vamos arrumar a casa, vai arrumar o banheiro, vai make sure que a casa está cheirosa, você vai limpar o chão e vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai todos os mínimos detalhes. Eu estaria assim, desesperada. Que horas que ele vai chegar? Falta 10 minutos, vou fazer um pão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... E será que é o que nós devemos fazer? Toda vez que Jesus está para chegar? E o interessante é que Marta, ela era cristã. Se você olhar no versículo 40, fala que ela chamou Jesus de Senhor. Então ela conhecia Jesus. Ela conhecia a presença de Deus, mas mesmo assim, ela escolheu limpar, escolheu lavar a louça, escolheu cozinhar. Não tem nada de errado com isso, mulheres. Eu acho que nós devemos fazer tudo isso. Mas isso não é a coisa mais importante
a presença do Senhor, estar aos pés do Senhor, é a coisa mais importante. E na Bíblia fala que Marta estava distraída. E a palavra distraída literalmente significa arrastada para longe. Isso me chamou a atenção que quando nós ficamos distraídas ou distraídos, nós cada vez mais a gente vai ficando mais longe. E a gente fala, não estou sentindo o Senhor, eu vou na igreja e não sinto nada, está todo mundo lá no fogo e eu estou... Mas Jesus continua no mesmo lugar. Quem está se arrastando para longe da presença dele, somos nós. E quando nós não buscamos ele diariamente, gente, isso é uma coisa que completamente mudou a minha vida e eu posso falar aqui de todo mundo da Zelo, de ter essa constância de buscar ao Senhor todo dia, gente. Não é um dia sim, um dia não, semana que vem, um mês que vem, é todo dia. E Marta, ela estava com o Senhor dentro da casa dela. Ele estava ali. E o que ela estava fazendo? Ela literalmente... Jesus, você está aí, mas eu vou ali fazer um bolo para você. Quantas vezes a gente faz isso com a presença do Senhor? Quantas vezes a gente está na igreja e a gente começa a sentir a presença do Senhor e a gente fala assim, nossa, eu tenho que pagar aquela conta. Nossa, eu tenho que fazer isso para a escola das crianças. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Gente, quando você estiver aqui ou quando você estiver na presença do Senhor, esquece tudo. Amém. Esquece tudo. A conta pode ser paga depois. A criança, ela vai sobreviver 2 minutos. Okay? Talvez vai ser que nem a Andressa falou. Mãe. Mas esquece tudo. Somente foca na presença do Senhor. Quando as suas prioridades estão invertidas, sua atitude muda. Marta, ela perdeu a alegria de servir. Você pode ver que nessa parte da Bíblia, depois quando você chegar em casa, você pode ler. Ela ficou agitada, ela ficou frustrada, ela ficou com raiva. Ela falou para Jesus, você não está vendo? Você não está vendo que eu estou aqui fazendo tudo? E Maria está aí, nos seus pés. Você não está com dó de mim, não? Está vendo que eu estou fazendo isso tudo porque o Senhor está aqui? Gente, ela estava doida. Chegar para Jesus e falar assim, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo. Ela interrompe Jesus no meio da pregação, ao invés de simplesmente sentar junto a Maria e desfrutar do momento. Eu acho que a nossa vida, hoje em dia, a gente está muito busy. Tudo é bum, 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 bum. Você quer fazer 1001 coisas. Simplesmente desfruta da presença do Senhor. E em outro lugar que também aparece uma história similar a isso, é Lucas 15:31, que é a história do filho pródigo, que ele vai embora, e quando ele volta, o pai dele mata um boi e faz uma festa para ele. E o irmão dele fica chateado, ele fala assim, pai, peraí, eu tô aqui esse tempo inteiro, o meu irmão fez tudo que ele fez, voltou, e você vai fazer uma festa e cortar um boi para ele? Como assim? E o pai diz, filho, você sempre esteve comigo e tudo é teu. Ele vivia com o pai, ele tinha acesso a tudo e ele vivia como um trabalhador. Marta estava com Jesus e ela simplesmente queria servir. E ela perdeu a parte mais importante. A gente tem que tomar cuidado para não focar tanto no nosso chamado e as 1001 coisas que a gente tem que fazer e deixar aquele que te deu o chamado passar por despercebido. Jesus estava lá e ela simplesmente perdeu o momento. Mas a postura de Maria foi diferente de Marta. Ela não estava preocupada com a pia cheia de louça, se o almoço estava pronto, porque a prioridade de Maria era
comer o pão da vida. Amém. Gente, e é difícil. Vou ser bem vulnerável com vocês. Há uns 4 meses atrás, falei assim, ó, eu acordo de manhã, eu oro, falei, o Bruno vai sair para ir para a escola, para deixar as meninas. Vou ficar 1 hora. Ele vai, leva as meninas e volta dentro de 1 hora. Eu falei, vou ficar 1 hora lendo a Bíblia e worshiping, just spending time with the Lord. Primeiro dia foi legal, segundo dia foi legal, terceiro dia foi legal, tal. Quarto dia o Bruno saiu, tinha um monte de louça na pia. Eu falei assim, gente, eu preciso lavar essa louça. E o Bruno tem uma fala aqui que ele fala que dá paz no espírito dele é a louça lavada e a pia limpa. Aí eu falei assim, nossa, tem que lavar essa louça. Falei, não, Jesus, eu vou lavar só a louça. Aí eu comecei lavando a louça. Aí eu falei, nossa, eu já vou colocar uma roupa para lavar, porque aí já vai lavando enquanto eu estou lendo a Bíblia. Aí eu fui lá, coloquei a roupa para lavar. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que ligar para fazer o apontamento da Grace. Aí eu fui lá, liguei para fazer o apontamento da Grace. Aí isso o Bruno já chegou. Aí nisso o telefone tocou. Cliente, não, porque eu quero comprar uma casa. Fui falar com o cliente, tal, não sei o quê. Aí quando eu voltei, era tipo 2 horas da tarde. A Bíblia estava ali fechada em cima da minha mesa. E eu falei assim, eu perdi o momento. E quantas vezes a gente faz isso todos os dias? Não é só de sentar e ler a Bíblia. Quando o Senhor fala conosco, quando a gente está dirigindo e a gente fala, isso é da minha cabeça. O Senhor não está falando. E Maria parou tudo que ela estava fazendo para somente focar em Jesus. Ela não se preocupou, se a gente está aqui na Igreja Zelo, se a música estava bonita. Ela não se preocupou se o telão estava certinho, se o clock ali estava o horário certo. Ela não se preocupou com nada. Ela simplesmente se preocupou com a presença do Senhor e ela desfrutou, porque você pode se preocupar com a presença do Senhor e simplesmente não desfrutar. Você pode viver a sua vida inteira falando, eu estou na igreja, eu amo o Senhor, Senhor, eu te amo. E você não conheceu o Senhor verdadeiramente. E deixa eu te falar uma coisa, o único jeito de você conhecer o Senhor verdadeiramente é você tendo uma intimidade com o Senhor diária. E aqui na Zelo, uma coisa que nós falamos com a liderança é, não importa o que você está fazendo, você pode estar tirando fotos, você pode estar tocando, você pode estar fazendo o que você estiver pregando. Se a presença do Senhor vir, você deixa a câmera no chão. Então, se você vê o André jogado aqui na frente, não tirando foto, e a gente não ter foto no Instagram, tá tudo bem. Porque a coisa mais importante para a Igreja Zelo é a presença dele. E isso a gente não vai perder. O nosso primeiro foco de oração toda semana quando a gente vai orar, é intimidade com o Senhor e busca pela presença dele. Isso tem que ser a sua prioridade. Antes de tudo tem que ser a sua busca diária e estar na presença do Senhor. E olha como Maria foi ousada. Culturalmente falando, ela não podia estar aos pés de Jesus. Antigamente, as mulheres elas tinham que ficar lá atrás para tentar escutar alguma coisa, para aprender alguma coisa. E você pode ver que os judeus acadêmicos, quando eles se assentavam aos pés dos rabis para aprender e ouvir o seu ensinamento, em Atos 22, 3, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Era ato que homem fazia. Mulher simplesmente servia, igual Marta estava fazendo. Mas ela chegou ela chegou no pé de Jesus. Ela não chegou assim, que nem tá eu e ali o Mateus, e eu tô assim, oi Jesus, tudo bem? Tô aqui para te adorar. Não, ela chegou nos pés dele. Isso mostra que ela tinha intimidade com o Senhor. Você consegue hoje chegar aos pés de Jesus? Talvez você se sente uma pessoa incomum, insignificante, para se aproximar e ter intimidade com Jesus. Mas Jesus ele veio para quebrar toda a tradição e dar acesso a todos nós. Não é simplesmente ao pastor, é para todos o acesso a Jesus. A decisão é sua. E o verbo aqui, ouvia,
no texto indica uma ação que continua. E a pergunta que eu tenho hoje é: estamos tendo os encontros diários com o Senhor? Ele nunca parou de falar. Mas será que nós estamos ouvindo Ele continuamente? O verdadeiro serviço para o Senhor, porque é muito... a primeira coisa que a gente, quando a gente chega na igreja, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, quero ajudar. Como que eu posso ajudar? Posso tirar o lixo? Posso... Gente, isso não é prioridade. A nossa prioridade como igreja não é você servir na Igreja Zelo. Lógico que isso vai acontecer, mas a nossa prioridade como igreja na vida de vocês é vocês serem completamente apaixonados pela presença do Senhor, que você não vai querer saber quem que está do seu lado, você vai simplesmente correr para a presença dEle e você vai desfrutar da presença dEle. E quando nós temos a prioridade de ter essa intimidade com o Senhor, a sua palavra, ela começa a alinhar a nossa mente com a dele. Isso é muito importante como cristãos, porque é muito fácil a gente vir na igreja e falar assim: Senhor, essa caixinha aqui, vou deixar ela fechadinha aqui do lado, você não está vendo ela, a gente vai continuar para a igreja e você deixa a caixinha ali. Mas quando você tem intimidade com o Senhor fala assim: ó, abre a caixinha. Eu preciso que você abra essa caixinha. E as coisas, a gente pode vir milhares de vezes para a igreja, mas se a gente não ter essa intimidade e deixar Jesus abrir essas caixinhas, a nossa vida nunca vai mudar. A gente sempre vai se sentir longe do Senhor. E não é porque Jesus está longe, é porque nós não demos acesso a Ele em todas as áreas da nossa vida. É possível a gente estar ocupado com as coisas de Deus e ainda assim estar longe da presença dEle. Gente, isso para mim é very personal. Em 2021, a gente já tinha Grace, eu estava grávida da Abby, e eu peguei COVID. E foi na época do Natal, e eu fui internada, eu fiquei 13 dias internada, grávida dela. E eu lembro que teve um dia que os médicos entraram e eles falaram assim: ó, a gente provavelmente vai ter que te entubar, se você não melhorar até a noite. E eu vou mandar um médico neonatal para conversar com você. Porque a Abby só tem menos de 20 semanas e a probabilidade dela morrer é grande e a gente tem que te explicar todos os riscos. E, gente, a gente era líder de jovens, a gente estava na igreja e eu comecei a falar: Senhor, como assim? Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e você está deixando isso acontecer. E para mim foi muito difícil, porque o Bruno não podia ir, cover, aquela loucura, foi bem naquela época que estava tudo doido. Mas foi muito importante na minha vida, porque ali o Senhor falou comigo, Ele falou assim: você está super envolvida na igreja, você é crente, mas você não está me dando o seu tudo. É simplesmente superficial. E eu precisei te trazer aqui para te mostrar que tudo que você tem, tudo que você já conseguiu, tudo que você já conquistou, gente, eu ia ser entubada. Quem sabe, grávida, entubada, a maioria, ó, já tinha ido ver Jesus. Então, isso foi um choque muito grande. E eu lembro que foi bem na época que a gente tinha vindo aqui na casa da Gabi, Thanksgiving, e não quero prolongar essa história, mas a gente estava assim, a gente ia mudar para a Flórida, e aí o Senhor fez umas coisinhas aqui, e falou assim: e o Texas? E a gente assim: gente, a gente nunca pensou no Texas, mas vamos orar. E eu lembro que a gente estava nesse momento de oração, fui internada e tal, aí quando eu voltei para casa, eu falei com o Bruno: a gente precisa ir para o Texas, porque a gente tem que parar com
Eu estou na igreja, estou servindo, mas só quando está confortável. Porque a mudança para o Texas para a gente não foi confortável. A gente veio para cá com uma criança de 2 anos, uma neném de 3 meses, só conhecia a Gabi e o Dentro, não conhecia ninguém, não tinha família nenhuma, estrutura de business nenhum. Mas quando você decide a estar aos pés de Jesus, não importa se Jesus está no Texas e Massachusetts, você está nos pés de Jesus é o que importa. E Ele cuida de tudo. Eu posso te falar que esses 3 anos que a gente está no Texas, o Senhor cuidou de tudo. De tudo, tudo. Financeiramente, emocionalmente, família. A gente tem uma família aqui que eu falo assim, oh my God. Ninguém é de sangue, mas é mais família do que as pessoas de sangue. Então, assim, só foca em simplesmente estar aos pés de Jesus. E a próxima parte que eu quero ler é João 11:32, que fala: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então a gente foi de Maria, que estava aos pés de Jesus, enquanto Marta estava servindo. E agora Maria está num momento de dor. Imagina o seu irmão morreu. Você está naquele desespero. O que eu vou fazer? E ao invés de Maria se esconder, não querer falar com ninguém, o que ela fez? Ela correu para os pés de Jesus. Se você esquecer de tudo que eu falar nessa noite e você simplesmente lembrar que você precisa correr para os pés de Jesus. Não importa se a vida está bem, se a vida está mal, se alguém morreu, se você está passando por um divórcio, se o seu filho está com alguma doença. Não importa. Simplesmente corra para a presença do Senhor. E talvez você está pensando, ai, pastora, você não entende o que eu estou passando. Está doendo muito. Você acha que Maria não estava sofrendo aqui? Gente, o irmão dela estava morto. Mas ela sabia para quem correr. E talvez você está falando assim, não, mas você está muito tarde com essa palavra. Você devia ter me dado essa palavra no ano passado. O interessante é que no versículo 21 ela fala, se o Senhor estivesse aqui. But guess what? Jesus, ele chega na hora certa. Ele não chega na hora da Jéssica, ele não chega na hora do Bruno, ele não chega na hora da Andressa, ele chega na hora dele. Para ela estava desesperada. Ela falou assim, gente, eu já pedi para Jesus vir aqui há quantos dias? Mas nós temos que saber que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, número 1, e Ele sempre vai chegar na hora certa. E eu quero te dizer que Jesus, Ele pode curar o seu coração hoje à noite, do mesmo jeito que Ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Ele pode ressuscitar o que está morto dentro de você. Amém. Talvez você pode falar, não, mas faz 1 ano, Senhor. Who cares? Jesus chegou a Lázaro, falou, come out. Ele está aqui essa noite falando para você simplesmente se derramar na presença dele, que ele cuida de tudo. E corra para ele, primeiramente. E o ano passado, em novembro, eu fui no médico e consulta normal, anual, e aí a gente fez um exame, eu estava com umas bolinhas no meu seio, e eu falei assim, eu acho que é porque eu dei muito mamar, você pode checar isso aqui para ver se está tudo bem? Ela falou assim, então, aí ela foi, checou, ela falou assim, então, eu acho que seria legal você talvez não, eu acho que seria legal você fazer um mammogram, uma mamografia, né, que fala. Aí aquilo para mim foi assim,
Legal, vamos lá, fazer uma mamografia. Já cheguei em casa, o Bruno, o que vai acontecer? E desesperei. Gente, eu fiquei assim, desesperada. Falava assim, gente, o que vai acontecer? Eu estava em paz com Jéssica. Eu falei, se eu morrer, eu vou ver Jesus. Tá tudo bem. Mas e minhas filhas? O meu filho? O que vai acontecer? Aí começou aquele vum, vum na minha cabeça. Bum, 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 bum. E o que eu fiz? Eu corri para os pés do Senhor. E mesmo doendo, mesmo preocupada, mesmo falando, meu Deus, se eu morrer agora, o que vai acontecer com os meus filhos? O Bruno é um ótimo pai. Mas eu falei assim, eles precisam da mãe dele. Jesus, por favor. E eu fiquei desesperada, mas uma coisa que foi assim... E eu falei, e as meninas estavam orando por mim e tal... E eu comentei com elas, eu falei assim, gente, eu fico imaginando como que as pessoas passam por essas coisas sem Jesus. Porque se com Jesus eu quase fiquei doida, porque a gente tem que ser realista, gente. A gente não é crente e não vai ter problema. A gente vai ter problema. Mas o que vai fazer a diferença é para onde a gente corre. A gente corre para Jesus? A gente corre para as pessoas que vão nos levar mais perto de Jesus? Ou a gente corre para as pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir? Porque é muito fácil a gente falar assim, não, eu vou ligar para aquela lá, porque aquela lá vai me ajudar a chorar minhas pitangas. Ou a gente falar assim, não, eu vou ligar para essa pessoa, porque essa pessoa vai me falar a verdade. E foi muito difícil, mas I surrounded myself, eu me cerquei de pessoas que me levaram mais perto de Jesus, que me levaram aos pés de Jesus. No dia que eu não estava conseguindo continuar andando sozinho, eu recebi uma mensagem, tô orando por você. Ou eu recebi uma mensagem, ou uma ligação. Eu lembro que a Mari me ligou, ela falou assim, eu tenho uma coisa para você fazer. Eu falei assim, tá, o que eu vou fazer? Eu preciso que você desenhe você no casamento do Samuel. Aí eu falei assim, eu no casamento do Samuel, eu desenhar, eu não desenho. Eu preciso que você desenhe você no casamento do Samuel, porque eu preciso que você treine a sua mente. O que você vai viver. Você vai ver o Samuel casar. Você precisa se cercar de pessoas que vai fazer isso com você. Não falar para você e falar assim, tá ruim mesmo. Você não tem jeito, não tem o que a gente fazer. Não, você precisa de pessoas que vão te levar mais perto do Senhor. Todo dia, quando eu oro pelas crianças, tá no meu board, Senhor, coloque amigos que vão levar as crianças mais perto do Senhor. E quando nós derramamos a nossa dor, nós encontramos um Pai que nos consola e renovamos a nossa fé. A minha fé, gente, depois que passou, eu fui e fiz a mamograma, fiz a biópsia, tirou um pedaço de mim e tal, quase morri, o Bruno ficou lá, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Graças a Deus, glória a Deus, o Senhor me curou. Um dia antes de eu fazer a biópsia, eu comecei a sentir uma queimação no meu seio. Aí passou para o outro. Na minha cabeça, na hora, foi assim, tá passando para o outro. Tá piorando a situação. E o Senhor, na hora, falou assim para mim, sou eu te curando. E na hora, gente, foi assim, incrível, porque foi o dia inteiro, a noite inteira. Eu acordei de manhã para fazer a biópsia, sumiu. A gente fez a biópsia e não deu nada. Então, não é só... eu estou aqui chorando, Jesus, essa é a minha dor, mas Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Ele é o único que te pode tirar dessa situação. A gente tem que parar de tentar fazer do nosso jeitinho. Não vai funcionar. Porque o único que pode mudar a nossa história é Jesus. E
A última parte que eu quero ler é João 12, 3, que fala, antes do 3, eu quero que você só lê o 2 rapidinho. Prepararam-lhe ali uma ceia. O que Marta estava fazendo, gente? Marta servia. Marta. Marta servia. De novo, ela não aprendeu. Na outra história que a gente leu, ela continuou servindo. E aí vamos para o versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu aos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com cheiro de perfume. Maria, ela quebrou todas as regras. Todas. De novo, Maria sendo doidona por Jesus. Como mulher, todos esperavam dela estar servindo. Porque mulher serve. Só isso que elas faziam antigamente. Tocar aos pés de alguém era humilhante. Então ela se humilhou na presença do Senhor. E enxugar os pés com os cabelos era considerado indigno. Então ela era para estar servindo, ela se humilhou e ela era considerada indigna. E ela fez tudo isso sem pensar em o que o meu amigo vai pensar, o que o meu familiar vai pensar, o que vai ser de mim se eu chegar perto de Jesus. Ela não estava nem aí. Ela simplesmente focou na missão que era, quero estar perto do Senhor. Ela foi contra a cultura, ela se humilhou como serva, ela abriu mão da sua dignidade para honrar Jesus. Nós estamos abrindo mão da nossa dignidade para adorar Jesus? Ou a gente chega aqui, não, eu não posso chorar, porque se eu chorar, a maquiagem vai, acabou. Não, eu não vou me ajoelhar, porque se eu me ajoelhar, a pessoa vai pensar que eu estou passando por um problema e o que está acontecendo? Não, mas Jesus, eu quero deitar na sua presença. Não vou fazer isso não, Senhor. Eu deitar no chão? Como assim? Gente, a coisa mais importante que a gente tem é o Senhor. Se o Senhor falar para você, deita no chão. Deita no chão. Que eu não quero nem saber se fulano vai falar assim, a Jéssica é uma doida. I don't care. O que tem que importar na sua vida e na minha vida é simplesmente honrar ao Senhor. Não importa o que te custa. Porque, vamos lembrar aqui, o custo foi muito alto. Gente, o vidro de nardo dela foi 300 denários. Isso é bear with me, thank you, 1 ano de salário. Ok? Então, vamos colocar aí, 1 ano de salário, eu olhei o valor hoje em dia, isso é $64 mil. Ok? Então, você pega aí seus $64 mil que você está guardando para fazer alguma coisa, se você tem ele, e você coloca ele dentro de um vidrinho muito precioso. E você dá para Jesus. Quem faria isso hoje? Não precisa levantar a mão, não. Só pensa. E o que mais me chocou não foi no valor financeiro. Foi no valor sentimental, porque antigamente, o que as mulheres faziam? Elas guardavam esse vidro de nardo para o casamento delas. Então ela deixou que era... Gente, casar mulher é uma das coisas mais importantes. Ela tinha aquele vidro, ela falou assim, ó, marido, quando você chegar nós resolve. Agora eu vou simplesmente jogar tudo que eu tenho aos pés do Senhor. Ela não calculou, ela não começou a fazer conta, ela não começou, deixa eu dar só um pouquinho, Senhor, só vou dar esse frasquinho, porque eu preciso disso para o meu casamento. Ela não se preocupou com isso, ela deu tudo porque ela sabia que o Senhor, mais para frente, ia prover para ela. Quantas vezes a gente fica assim, Senhor,
eu não vou dar isso. Senhor, eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu preciso trabalhar. Eu não vou orar hoje porque eu preciso fazer isso. Porque eu preciso fazer aquilo. Ah, mas eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Ah, eu preciso... Gente, a gente vai ter muitas desculpas. Muitas desculpas. E eu vivi nessas desculpas por muito tempo da minha vida. Não, mas eu tenho um cliente que tá ligando mais, eu tenho que... Eu ficava que nem uma doida. E eu nunca tinha tempo para o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você sacrifica alguma coisa, porque esse ato dela foi sacrificial. Ela teve que se sacrificar aos pés do Senhor. Ele cuida de você. Você não precisa se preocupar, ai, Senhor, mas o Senhor está pedindo para mim fazer isso, mas está doendo. Só faz. Dá tudo para Ele. Tudo para Ele. E outra coisa que também me chamou a atenção é que ela era mestre em não perder oportunidades. A gente aprendeu isso no primeiro ato, quando estava com Marta. Ela simplesmente falou assim, Marta, pode ir lá limpar a casa, eu vou ficar com o meu Jesus. Essa casa aí pode esperar. E aqui, gente, depois de 6 dias, Jesus foi pendurado numa cruz. Imagina se ela tivesse feito assim. Hoje não, culto que vem eu faço, Jesus. Semana que vem eu faço o que você está me pedindo. Ela não teria mais Jesus para fazer. Quantas oportunidades nós estamos perdendo? Porque nós estamos escolhendo a servir. Não tem nada de errado servir, nós temos que servir. Mas esse não é o foco. O foco é a presença dele. O foco é estar aos pés de Jesus. Maria, ela se preocupou a agradar somente ao Senhor, independentemente das críticas. Os discípulos acharam um desperdício. Gente, os discípulos, não foi o povão lá de trás, os discípulos achou um desperdício. Uau! O pessoal que andava com Jesus achou ela louca. Então, eu assim, quero nem saber o que vocês acham quando eu estiver deitada aqui no chão. E eu quero te convidar a, quando você vir para Zelo, você vir para cá e simplesmente esquecer quem está do seu lado, simplesmente esquecer o que está acontecendo e só foca no Senhor Jesus. E o foco de todos eles era somente no vaso. Era somente no que estava sendo o custo daquele ato dela. E o foco deles não foi em quem estava sendo adorado. E se a gente for pensar nos discípulos, era Jesus. Eles deviam estar assim, vamos lá também adorar Jesus. E eles ficaram chocados. E quando você tem que... Toda entrega vai ser muita quando Cristo não for o seu tudo. Então, quando você estiver na caminhada com o Senhor, e as pessoas falarem assim, ai, você está ficando doido. Ai, você está, vai trabalhar menos para poder abrir uma igreja. Você está ficando doida. Eu tenho certeza, assim, absoluta, que metade da companhia, a gente tem uma companhia de mortgage, está me achando doida. But guess what? Eu não estou nem aí. O que eles estão achando? Por quê? Porque o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Ok? Se tiver companhia de mortgage para mim ou para o Bruno, legal. Se não tiver companhia de mortgage, legal também, porque quem provê para nós é o Senhor, não é o mortgage. Gente, eu falei com vocês, quando a gente veio para o Texas, a gente não tinha cliente nenhum no Texas. Nenhum. Ninguém sabia quem que era a Jéssica Mortgage Company. Ninguém sabia quem era. Ok? Depois que a gente mudou para cá, tem hora que eu recebo ligação, aí eu vou pro Bruno e falei assim, uma realtor lá de Louisiana me ligou. Aí ele falou assim, como que ele conseguiu o nome da nossa companhia?
Ah, uma pessoa lá gente, os estados mais doidos, assim, ó, eu tô tirando licença em estado que eu nunca pisei. E mais do que a metade do nosso business tá no Texas hoje. E você não vê, Jéssica, social media fazendo, porque todo mundo fala assim, Jéssica, faz vídeo tal, que não sei o quê. Gente, o que é nosso, o Senhor já preparou. Então a gente tem que, literalmente, entregar tudo ao Senhor e ter a confiança nele que ele vai cuidar de tudo. Não é pelo que a gente faz. Sabe, eu fico imaginando se a gente não tivesse tido essa decisão de mudar para o Texas há 3 anos atrás, a gente não estaria aqui hoje, nessa sala. E depois que a Zelo começou, eu vejo os planos do Senhor assim, ó, até na sala, nas crianças, eu fico assim, o Senhor sabia de tudo. A gente fez uma oferta em outra casa, eu estava apaixonada pela casa, eu falei assim, aí a gente fez, não deu certo, deu essa. Mas hoje, eu olho para outra casa e eu olho para essa casa, e o Senhor tinha o plano de você estar aqui hoje. E eu não sabia desse plano. E muitas vezes, o Senhor pede alguma coisa pra gente, e a gente fala assim, ah não, Senhor, você tá doido. Mudar pro Texas, você tá crazy. Não! Mas, nós temos que, primeiramente, obedecer o que o Senhor está pedindo de nós. E segundo, simplesmente entregar tudo. Não entrega só um pouquinho, não tenta dividir o vidro de nardo hoje. Entrega tudo para Ele. Talvez hoje a sua adoração sacrificial não seja um vaso de nardo muito caro. Mas um sacrifício sentimental, aonde você está sofrendo, nos seus sonhos, no seu chamado. Talvez você está sentado hoje aqui e você está falando assim, ai, já passou a minha época. Não dá mais para mim estar envolvida com o Senhor do jeito que você está falando. Mas o Senhor, Ele chega na hora certa. Amém. Se Ele já te usou há 20 anos atrás, Ele pode te usar hoje. Porque não é por você, não é porque você tem 50 anos, 70 anos. O que é a presença dEle. Para de ficar colocando desculpa. Porque é Ele. Se Ele te levantou, Ele te capacita. Vamos parar de dar desculpa para o Senhor. Ele está aqui. Eu quero te convidar hoje, nessa noite, você simplesmente entregar tudo para Ele. Pega aquela caixinha, fala assim, Senhor, está aqui, aos teus pés. Não importa quem está ao seu lado. Esquece. Essa pessoa não... Você ama ela, mas agora ela não importa. Quem importa é o Senhor Jesus. E talvez hoje você está como Marta. Você está cansada, você está distraída, você está sobrecarregada. E você fala assim, Jess, você não entende, pastora, está muito difícil. Hoje, quando a Andressa falou assim, levanta a sua mão e agradece ao Senhor. Nada veio à mente. Mas, talvez o seu vaso de perfume hoje, ele seja um orgulho, ele seja uma dor, ele seja o controle que você quer ter da sua vida o tempo inteiro. Ou talvez o seu passado. E Jesus, nessa noite, Ele está te dizendo, entrega. Entrega tudo, 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 não deixa nada. Simplesmente entrega ao Senhor. Simplesmente entrega ao Senhor tudo que você está carregando nas suas costas. Talvez você chegou aqui com esse peso nas suas costas e você está perguntando ao Senhor, mas por quê? Você não tem que entender o porquê.
Você tem que simplesmente, eu quero te convidar a ficar em pé. Ou se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar, se você quiser se jogar no chão. Eu te garanto que nobody's gonna care. Can you lift up your hands and say thank you? Levanta os seus braços e fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Porque é só o que importa. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo. E nós simplesmente, que nem nós começamos esse culto te agradecemos, nós queremos terminar ele dizendo que nós somos gratos pela Sua presença. Nós somos gratos porque nós temos os Seus pés. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. We love you, Lord. We love you, Jesus. Ai, gente, queria ficar aqui a noite inteira. Mas vai ter vigília. Semana que vem a gente pode ficar aqui a noite inteira. Mas que você possa ir para casa hoje. E essa semana, eu te convido a fazer isso uma semana. Se você fizer isso uma semana, você nunca mais vai parar de fazer. Tenha encontros diários aos pés do Senhor. Todos os dias. Ai, é muito tempo. Gente, 10 minutos. Começa com 10 minutos e work your way up, but be close to Jesus. E nós temos alguns avisos. Semana que vem, dia 27 de março, 9 horas, a gente tem a nossa vigília, onde você vai poder vir, derramar tudo que você tem, ajoelhar, chorar, correr, fazer o que você quiser. Começa às 9. Aí, dia 4 de abril, a gente tem o nosso culto de Páscoa, às 6h30, sábado. E no dia 5, a gente vai ter o Páscoa em família. Vai ser super legal. Vai ter pula-pula para as crianças, egg hunt, um monte de coisa, comida. E vai ter fellowship para os adultos, mas as crianças vão, vai ter pula-pula, um monte de coisa. Dia 18 de abril, 6h30, a gente tem culto. E dia 25 de abril, a gente tem o encontro das mulheres e o encontro dos homens no mesmo dia. Let's go! Quem tava no encontro o mês passado? Gente, foi muito bom, foi maravilhoso. Não perca, você mulher. A gente colocou no mesmo dia porque quem tem criança, os pais ficam com as crianças de manhã e as mães ficam com as crianças à noite. Todo mundo fica feliz. Ok? Então venha, vai ser muito bom. A gente vai mandar os convites. Eu quero te convidar, se você não follow a gente no social media ainda, tem um QR Code ali atrás. Eu não sei se a gente tem para TV, mas você vai ficar sabendo de tudo que acontece na Zelo por lá, todos os eventos. Ai, thank you. Nossa, thank you. Se você puder follow us, você vai saber sobre os eventos na nossa página. E por último, a gente também, se você quiser dizimar e ofertar na Igreja Zelo, tá aqui o QR Code. A gente é uma igreja que a gente acredita que a gente entrega tudo ao Senhor. A gente não vai estar aqui fazendo dízimo e oferta, mas se você quiser abençoar, tá aqui o QR Code. E eu espero te ver na vigília, dia 27, às 9 horas! Uhul! Let's go! Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente está muito feliz com vocês aqui. A gente vai ter comidinhas, algumas coisinhas gostosas, brasileiras. Fica com a gente, tem esse tempo de comunhão, tá bom? E Deus abençoe sua... A gente vai orar para despedir. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos levar em paz, que o Senhor possa abençoar a nossa semana que vai vir, Senhor. Que nós podemos todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, estar aos teus pés. Vai levando todo mundo em segurança, Senhor. Vai abençoando a família de cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.